Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o verso de número 46. A palavra do nosso Deus nos diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos, rogando a graça do nosso bendito Deus. Pai de amor, a Tua palavra foi lida e está diante de nós. Suplicamos a Tua misericórdia para que a compreendamos nesta manhã, aguardemos em nosso coração e a coloquemos em prática no nosso dia a dia. Tira de nós toda preocupação, toda distração e tudo aquilo que possa nos atrapalhar, a fim de que entendamos a Tua palavra e assim glorifiquemos ao Teu santíssimo nome. Esta é a nossa oração. Nós a fazemos no nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus, o nosso mediador. Amém. Você já deve ter ouvido falar a respeito do famoso Monte Olimpo. Na Grécia Antiga, este local era conhecido como a morada dos famosos 12 deuses olímpicos, dos quais Zeus era o principal. Os cidadãos realizavam festividades e cerimônias em honra a essas divindades, oferecendo sacrifícios e fazendo suas preces. O monte também era um local de peregrinação, onde os gregos alegremente acreditavam estar mais próximos dessas divindades, buscando inclusive orientação e proteção divina. Deve ficar claro que isso refletia a antiga crença dos gregos em um reino celestial habitado por deuses poderosos que intervinham na vida do homem quando necessário. Deve ficar claro que em tal região eles se alegravam por algo desprezível, uma vez que o nosso Deus abomina a idolatria. Guiados por seu próprio coração, faziam preces a seres que não podiam ouvi-los, porque não existiam. Por fim, se submetiam a uma mensagem que era baseada que nascia da análise das vísceras de animais mortos, algo completamente absurdo aos olhos do nosso Deus. E tudo isso acontecia porque eles estavam submersos em uma vida de pecado. O texto que lemos nesta manhã também fala sobre um monte e de forma mais específica sobre um jardim conhecido como Getsêmani, que ficava localizado no Monte das Oliveiras.
A grande diferença é que, em vez de encontrarmos uma alegria vazia, veremos a agonia do próprio Filho de Deus encarnado antes da sua morte na cruz. Em vez de crenças a ídolos que não pode ouvir, veremos Cristo Jesus suplicando o auxílio do Pai diante daquilo que estava passando. Por fim, em vez de uma submissão cega, veremos Jesus agindo de conformidade com a sua missão neste mundo, e não em algo tolo, não em algo que não faz sentido e é fruto do pecado humano. Entendendo que Cristo Jesus, antes de sua prisão, julgamento e morte, nos traz uma série de ensinos preciosos no Getsêmani, a pergunta que deve ser respondida nesta manhã é: o que Jesus nos ensina no Getsêmani? O que Jesus nos ensina no Getsêmani? E esse será o tema que refletiremos hoje. O que Jesus nos ensina no Getsêmani? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina no Getsêmani que Ele experimentou tremenda aflição. Veremos isso do verso 36 até o verso de número 38. Conforme o versículo de número 30, após a ceia, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Deve ficar claro que nos períodos de festividade em Jerusalém, a cidade recebia pessoas advindas de várias partes do império, de maneira que a cidade ficava tão cheia que as pessoas em muitos momentos preferiam dormir fora da cidade. Seja nos subúrbios, seja nas colinas, seja nas tendas, seja nas cabanas feitas de ramos, ou até mesmo em lugares ao ar livre, como o nosso mestre faz aqui. Jesus não apenas sabia dessa realidade, como a vivenciara, algo que o levou a buscar um lugar de privacidade diante daquilo que o esperava. Pense então em Jerusalém, uma cidade um tanto quanto alta, recebendo milhares de pessoas para as festividades. Jesus, então, ele vai para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, porque ele precisa de privacidade diante daquilo que o esperava. Ali, o nosso mestre afirmou que os discípulos o abandonariam naquela noite, e que Pedro o negaria 3 vezes, conforme o versículo de número 34. Então, em seguida a isso, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, palavra que vem do hebraico e que significa prensa de azeite. Provavelmente era um local afastado, cercado de um local afastado, cercado por várias oliveiras e com um tanque de pedra que era utilizado para que essas árvores fossem prensadas e assim fosse feito o azeite. Provavelmente Jesus conhecia o proprietário daquela região e quem sabe ele não fora inclusive um seguidor do nosso mestre. Isso é plausível, uma vez que Jesus tinha o costume de ir a esse local com os seus discípulos. O evangelista João diz claramente: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. João 18, verso de número 2. Consequentemente, era um lugar tranquilo para instruir os discípulos, para descansar, para dormir, e não menos importante, para orar, para colocar-se diante do Pai Celestial. Então, Jesus já estava no Monte das Oliveiras, e ele diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus tinha o costume de orar sozinho, o aspecto prático do que havia ensinado no famoso Sermão do Monte.
Agora, algo peculiar precisa chamar a nossa atenção neste episódio. O fato de Jesus deixar alguns discípulos para trás e levar consigo apenas Pedro, Tiago e João. Na medida em que sua morte se aproximava, seu sofrimento só aumentava. Não é à toa que o nosso Mestre chamou seus discípulos mais próximos para compartilharem com Ele esse momento esmagador de tristeza. Esse momento esmagador de luta diante daquilo que o aguardava. Sendo Ele mesmo humano, tinha necessidade não apenas de alimento, de água, de vestes e coisas do tipo, mas até mesmo do companheirismo dos seus discípulos que por 3 anos estiveram com ele durante o seu ministério. Jesus compartilhou então a sua agonia de alma, uma referência à sua natureza humana, da mesma forma como havia revelado a sua glória no Monte da Transfiguração, uma referência à sua divindade. Isso nos mostra que Cristo Jesus é 100% homem e 100% Deus. A ideia de começar a entristecer-se e a angustiar-se, no versículo de número 37, é de ser dominado pela angústia. É uma situação extrema, e isso não deve nos trazer espanto. Afinal, o próprio Filho de Deus experimentará o abandono do Pai, de acordo com Mateus 27, verso de número 46. Na sequência, Jesus diz aos seus discípulos que a sua alma está profundamente triste. E isso nos faz pensar no Salmo de número 42, versos 5, 6 e 11, onde os filhos de Corá refletem sobre o abatimento da sua alma, o desespero da sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? E a ideia de alma aqui, tanto aqui como no Salmo 42, diz respeito ao eu interior, nos mostrando que aquilo que Cristo sentira era profundo e real. Veja um complemento: sua alma está abatida até a morte. Parafraseando, é como se Jesus quisesse dizer que sua alma está tão triste que isso está matando ele. Amados irmãos, Jesus então diz: ficai aqui e vigiai comigo. A admoestação do Mestre para os seus seguidores serem vigilantes é algo comum na temática do discurso escatológico. E agora está no centro da exortação a Pedro, Tiago e João, seus amigos mais próximos. Aqueles que estavam, de certa forma, de uma forma mais íntima com o nosso Mestre. O evangelista Mateus prepara os leitores do Evangelho para o fracasso completo dos discípulos em auxiliar o Mestre, uma vez que ele fora deixado sem apoio, mesmo diante de tamanha angústia. Cristo tinha certeza que estava dando a sua vida em resgate por muitos. Além disso, ele sabia que era necessário fazer-se maldito em nosso lugar, recebendo a ira de Deus. Jesus tinha convicção desses fatos. Tamanho sofrimento se intensificaria até que Jesus pudesse finalmente dizer: está consumado, cumprindo cabalmente a sua obra neste mundo. Diante do que vimos até aqui, há algumas verdades práticas para a nossa vida. Amados irmãos, inicialmente devemos ser gratos a Deus por enviar o seu Filho para sofrer em nosso lugar, vivendo de forma doxológica. Em outras palavras, para a glória do nosso Deus. Nossas orações, nossas conversas, nossos pensamentos, nossas atitudes, aquilo que nós conseguimos devem ser uma expressão de gratidão ao nosso Deus, diante daquilo que foi feito em nosso favor. No dia a dia,
devemos criar o hábito de cantar louvores ao nosso Deus, a fim de fortalecermos a nossa alma. Nos relacionamentos interpessoais, nós devemos falar menos de nós mesmos e falarmos mais do amor do nosso Deus. Para aqueles que já são da casa de Cristo Jesus, daqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, mas também para aqueles que ainda não conhecem tamanha verdade. No ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, a fim de que as pessoas entendam aquilo que Cristo fez pelo seu povo. Além de vivermos de forma doxológica, essa primeira verdade nos mostra que nós devemos descansar naquilo que Cristo fez em nosso favor. Muitas vezes nos encontramos tão presos no sofrimento que não temos o desejo de prosseguir, de continuar. Eu não estou dizendo que o cristão não sofre, mas que aquilo que Cristo sofreu é infinitamente maior. E é por isso que após morrer e ressuscitar, e antes de ser assunto aos céus, Ele nos deixa uma belíssima promessa, que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E isso a despeito de todas as nossas falhas. E isso a despeito dos nossos momentos de vacilo, como os discípulos nesta ocasião, porque Cristo é amoroso. Por fim, descanse na certeza que haverá um dia em que estaremos na pátria celestial, sendo apacentados pelo nosso Senhor, onde não haverá mais dor, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Além de nos ensinar que passou por tremenda aflição, em segundo lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que Ele demonstrou intensa oração. Em segundo lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que Ele demonstrou intensa oração. Veremos isso do verso 39 até o verso de número 44. No verso 39, veremos que o nosso Senhor Jesus não quer ser atrapalhado durante o seu período de oração. Por isso, Ele toma certa distância, se achega a um lugar adequado, lança-se de rosto ao chão, numa postura de humildade, e ora de uma forma reverente e com profundo sofrimento. Percebam que Ele se apresenta ao Pai na forma mais íntima possível. Meu Pai. O que está em destaque aqui é o relacionamento entre Ele e o Pai eterno. E isso nos mostra que Jesus sabia que podia ser ouvido pelo Pai durante os momentos que tanto necessitara. Este é o primeiro dos 3 momentos da oração de Jesus nesse trecho. E o conteúdo da oração pode ser visto de forma clara. Se possível, passe de mim este cálice. O cálice, à luz do Antigo Testamento, traz a imagem do julgamento de Deus contra o pecado, contra a iniquidade e aquilo que não é do agrado de Deus. E Jesus não deseja experimentar o julgamento, a crucificação e a morte. Todavia, Ele coloca o seu futuro nas mãos do Pai. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. O evangelista Lucas relata que veio ali um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, verso de número 43. E isso nos mostra que ainda que o juízo não fosse retirado, Deus, de certa maneira, o Pai confortou a Cristo em meio àquela situação, pois Ele se ausentaria do nosso Senhor, derramando sobre Ele a sua ira. Cristo foi confortado para levar o cálice à sua boca e tomá-lo completamente. Mas o mesmo evangelista Lucas, ele diz que Jesus, estando em agonia, orava de forma mais intensa.
E aconteceu que o seu suor tornou-se como em gotas de sangue caindo sobre a terra. Percebam que o sofrimento de Cristo foi intenso, uma vez que era necessário ser preso, julgado, morto. E além de toda essa humilhação, ele receberia a ira do Pai sobre si, em nosso favor. Após a primeira oração, Jesus regressa aos 3 homens e os encontra dormindo, conforme o verso 40 e 41. E existe aqui um grande contraste. Jesus, Filho de Deus, persevera em oração mesmo diante de tamanho sofrimento. Do outro lado, os discípulos que deveriam confortar estavam dormindo, estavam alheios ao sofrimento do nosso Redentor. Então, depois de dirigir-se a Pedro, o líder dos discípulos, e questionar por que eles não puderam vigiar, Jesus dá uma ordem tão clara quanto águas cristalinas: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Inicialmente, então, eles tinham que tomar cuidado para que não dormissem diante daquilo que Cristo lhes dissera. Todavia, a ideia de tentação aqui se refere à lealdade dos discípulos quando Jesus fosse preso. E isso cumpriu a profecia que diz que as ovelhas seriam dispersas. Jesus Cristo, então, seria tomado e abandonado pelos seus discípulos. Pedro negaria o Mestre 3 vezes, deixando assim de cumprir. Ele não estava atento, assim como os demais discípulos, e por isso eles fraquejaram. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ideia de espírito e carne retrata um dos principais problemas do discipulado cristão. Em que sentido? No sentido que a carne representa a fraqueza humana em querer fazer a vontade de Deus. Então, aquele entusiasmo inicial: nós jamais te abandonaremos. Olha, Jesus, nós sempre estaremos contigo. Se for necessário, até morreremos com o Senhor. Não se concretizaria, porque eles sucumbiriam por não estarem atentos. Jesus retira-se para orar novamente, conforme o verso de número 42. Deve ficar claro que não há uma repetição aqui da primeira oração, pois encontramos uma pequena, mas importante variação. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então Jesus orou inicialmente, Jesus orou mais uma vez, e aqui ele já tem certeza que Deus não passaria o cálice dele. Ele conhece a resposta do seu pedido no verso de número 39. Conforme Hebreus 5:8, por meio de sua experiência dolorosa, Jesus aprendeu a obediência. E essa mesma obediência está sendo revelada de maneira progressiva e gloriosa. Isso porque quando Jesus ele é preso, ele não resiste à sua prisão, mesmo podendo fazê-lo. Jesus, quando está diante das autoridades judaicas, ele não abre a boca, pois compreendeu que era necessário cumprir o seu propósito neste mundo. De maneira oposta ao Filho de Deus, os discípulos ainda não aprenderam esta obediência. No verso de número 43 e 44, veremos que eles continuam dormindo quando Jesus retorna. Nós sabemos que já era tarde, que eles tiveram um dia cansativo e com várias experiências. Todavia, eles deveriam estar atentos àquilo que Cristo havia ordenado para lutar contra a carne. Então, no verso de número 44, Jesus os deixa ali mais uma vez e vai orar. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Amados irmãos, devemos dar o devido valor à oração. Infelizmente, vivemos em dias de ativismo.
E se não tomarmos cuidado, negligenciaremos a prática da oração. Um outro problema é a falta de atenção tão recorrente no nosso dia. Muitas vezes nós não nos achegamos a Deus com humildade e reverência e santo temor. E nós devemos parar para pensar, porque quando nós oramos, não apenas nos achegamos ao Senhor da nossa vida, mas diante do Deus de todo o universo. Então devemos estar atentos, devemos ser reverentes, compreendendo a glória do nosso Deus. Além disso, precisamos de amigos nos momentos de dificuldade e tentação, para que intercedam por nós e conosco. É importante, pois esse é um meio que Deus utiliza para o nosso fortalecimento. Vivendo em São Paulo, nós devemos criar maneiras de estar mais próximos uns aos outros, para passarmos pelos embates da vida. Busque verdadeiras amizades, mas não qualquer amizade. Busque amizades redentivas, que te farão crescer aos pés de Cristo Jesus. Por fim, ao orarmos, é indispensável que abramos o nosso coração. Coloque diante de Deus aquilo que o incomoda, aquilo que o aflige, pois Deus o ouvirá. Mas tenha convicção que o Senhor é soberano e que a vontade dEle sempre há de prevalecer sobre a sua, sobre a nossa, pois o nosso Deus é glorioso. Além de nos ensinar que passou por tremenda aflição e demonstrou intensa oração, em terceiro e último lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que Ele apresentou completa submissão. Ele nos ensina que Ele apresentou completa submissão. Então, no verso 45 e 46, veremos que Jesus, após orar pela terceira vez de forma intensa, repetindo as mesmas palavras, Ele retorna e encontra mais uma vez os discípulos dormindo. Percebam que o nosso mestre diz de uma forma clara: ainda dormis e repousais. Isso nos mostra o fracasso dos discípulos em obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, eles se encontrarão adormecidos espiritualmente falando, quando a tentação de abandonar o seu mestre chegar. Vejam que o tempo para se preparar acabou. Eis, nos mostra isso, uma vez que, além de poder ser traduzido como veja, olhe ou repare, normalmente representa a ideia de urgência, de solenidade. E Jesus diz: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus mais cedo já havia dito que o tempo estava próximo. Agora Ele diz que a hora é chegada. Isso nos mostra que Deus, Ele dirige todos os atos da história até a morte de Cristo Jesus. Ele preparou para que o mundo recebesse a Cristo. Todas as coisas estavam preparadas. E aqui nós veremos que chegou o tempo em que Jesus seria preso. Jesus seria humilhado, Jesus seria espancado, morto, e receberia a ira de Deus sobre si em nosso favor, para cumprir a sua missão e nos salvar por meio da cruz. Anteriormente, em Mateus 17, 22, Jesus disse que seria traído pelo povo, ou de forma mais específica, que Ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas, Mateus 20, 18. Aqui Ele diz que está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então imaginem aqueles homens armados passando pelo vale de Cedron com tochas nas mãos, e Judas Iscariotes estando com estes homens para buscarem Jesus. Eles são pecadores porque eles estão tentando de alguma forma prejudicar o próprio Filho de Deus. E ainda assim cumprirão o propósito de Deus para salvar a humanidade.
Verso 46, Jesus diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Durante toda a sua vida, Jesus jamais reclamou do seu propósito neste mundo. Antes, ele se submeteu ao Pai não de forma parcial, mas de forma completa. E o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade de maneira que disse para os irmãos de Filipos as seguintes palavras: que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso de número 8. Quando pensamos no estado de humilhação de Cristo, à luz da teologia reformada, normalmente compreendemos 5 estágios diferentes, dos quais hoje nós pensaremos no sofrimento do nosso Salvador. No estado de humilhação, onde Ele se fez um homem sem pecado e viveu como servo neste mundo caído. Ele enfrentou ataques de Satanás, o ódio das pessoas, a incredulidade do povo, a perseguição e por fim, ele por vezes estava solitário e oprimido e com uma responsabilidade avassaladora. Seu sofrimento aumentou à medida que ele se aproximava da sua morte, culminando então na paixão final, onde Cristo se entregou e suportou a ira de Deus contra o nosso pecado. Amados irmãos, nós que estamos deste lado da cruz, temos maior responsabilidade do que os cristãos do Antigo Testamento, pois hoje temos a revelação completa. Nós vivemos em dias de grandes facilidades, onde podemos ter mais de 2 Bíblias em casa. E por isso nós devemos meditar nas Sagradas Escrituras constantemente, a fim de entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus revelada, conhecida também como vontade preceptiva. E assim, nos submetermos a esta vontade, não de forma parcial, não de uma maneira equivocada, mas de forma completa. Não adianta nós apenas lermos, entendermos, mas é fundamental colocarmos em prática aquilo que Deus requer de nós. O que falta na nossa vida para melhorarmos? Será que nós precisamos orar com mais intensidade? Será que nós precisamos evangelizar? Será que nós não estamos santificando o nosso lar? Será que nós não estamos perdoando o nosso próximo? Jesus tinha um entendimento daquilo que o Pai requeria dele e se submeteu de forma completa. Muitas vezes nós entendemos o que Deus espera de nós e simplesmente agimos de forma orgulhosa, de uma forma que não é do agrado do nosso Deus. Lembremos-nos que um pré-requisito daquele que segue a Cristo é humildade. Se você ou eu não temos sido humildes, tentando mudar aquilo que é necessário na nossa vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no nosso coração. Concluindo, vimos nesta manhã que Jesus nos ensina no Getsemane que Ele passou por tremenda aflição, que Ele demonstrou intensa oração e que Ele apresentou completa submissão. E, amados irmãos, diante de tamanhas verdades, nós devemos compreender que a alegria deve ser batente na nossa vida, uma vez que Cristo passou todo o sofrimento em nosso lugar. O sofrimento que nós merecíamos, Cristo passou. Sejamos assíduos na oração como nosso Mestre. Separe períodos no seu dia para orar de forma particular, para orar com a sua família, para participar das reuniões de oração da igreja. Além disso, seja submisso à vontade de Deus.
Lutemos contra o nosso orgulho, rogando ao Pai que tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos não apenas dizer faça-se a tua vontade, mas venhamos realmente descansar e naquilo que o Senhor nos revelou, sejamos fiéis a Ele para a sua honra e para a sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.